Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como funcionamos. Eu entendo e acredito que, como líder, ou a gente entende como as pessoas funcionam e aquilo que interfere, né, quais são os fatores que contribuem na sua formação global e o que elas, como moldam a forma como elas pensam, ou a gente realmente não vai conseguir ser um líder, né? A gente vê muito aí líderes que acabam contratando apenas pessoas que são semelhantes ou iguais ao seu perfil. Isso é muito nocivo tanto para a liderança quanto para a empresa, né? Você acaba não tendo ali uma diversidade de informações, uma diversidade de pontos de vista que seriam fundamentais para as tomadas de decisões e para o benefício do negócio, tá bom? Então, eu vou primeiro aqui falar um pouquinho de quem sou eu e vocês vão entender, né, porque isso molda muito a nossa personalidade no futuro. Então, indo agora para as nossas apresentações, né, quem sou eu? Então, aqui, vocês estão vendo aqui, na época eu ainda atleta de basquete, né, colocando aqui uma reportagem sobre a seleção cearense de 1997. E esse esporte, do esporte de uma forma geral, né, nos traz muitas informações e um aspecto de formação pessoal muito forte, né? Então foi no esporte que eu aprendi os 4 Ds do sucesso: dedicação, disciplina, determinação e desprendimento. Foi no esporte que eu aprendi a trabalhar em equipe, né? A força da equipe está na união dos seus jogadores, né? É através do trabalho em equipe que a gente faz 2 mais 2 não ser 4, ser 5, ser 6, ser 7, né? Porque a força do grupo é maior do que a soma das suas partes, como a gente vê vários livros aí escrevendo sobre essa informação. Bom, e por fim, a questão de ter foco, né? Então, a gente se dedicar, saber o que precisa ser feito, né? Aonde queremos chegar e qual é o esforço que precisamos dedicar para aquilo, tá bom? Mas, assim, eu parei ali no basquete por um certo tempo, acredito ali que no ano 2002, 2003 eu deixei de jogar basquete por conta de lesões. Acabei passando um tempo grande ali sem focar muito em atividade física, ganhei muito peso, né? Fiquei ali apenas na musculação. Quando foi em 2017 ali, depois de tentar várias atividades, passando um tempo no ciclismo e etc., eu iniciei o triatlo. E foi justamente esse esporte que trouxe, né, o tema dessa palestra que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que é: ninguém cruza a linha de chegada sozinho, tá? Isso era uma frase muito dita pelo meu técnico, né, meu coach no triatlo, e é uma pura verdade. E na liderança não é diferente. Então, se você quer ser realmente um líder de sucesso, você precisa entender que trabalhar em equipe, né, e ter o apoio das pessoas vai ser fundamental para atingir o sucesso. Tá bom? Então, no próximo slide, eu já trago aqui um pouco sobre como funcionamos, né? Então, eu fiz esse treinamento há um tempo atrás, né, com a Sunderland, e achei fantástico essa parte, essa contextualização sobre o sistema operacional humano e como funcionamos, tá? Então, se vocês perceberem, né, como é que esse conceito ele foi formatado. Em um dos treinamentos da Sunderland, eles fizeram esse treinamento em uma empresa de software e o CEO dessa empresa ele acabou dizendo que aquilo parecia muito com o sistema operacional. Então, conforme eles apresentavam os fatores do comportamento humano, se mostrava muito parecido com o sistema operacional. E se você perceber, por que que quando a gente tem todos os equipamentos da mesma marca, você tem o iPhone da Apple, você tem o tablet da Apple, você tem um computador da Apple, as coisas funcionam com uma sinergia melhor, porque o sistema operacional é o mesmo, eles falam a mesma linguagem, é mais fácil o entendimento, a troca de arquivos e as informações entre eles. Se você tem um sistema operacional diferente, você começa a ter e a enfrentar algumas dificuldades, né, de sinergia. Inclusive, você precisa saber se adaptar, né? Se você tem, por exemplo, você usa um MacBook, mas você tem um celular da Samsung, a compatibilidade deles ela se torna limitada, você precisa saber funcionar e trabalhar bem com isso. E é assim que da mesma forma do sistema operacional humano, e é assim que os líderes eles precisam entender e precisam focar e trabalhar no seu dia a dia, tá? Então, voltando aqui para a nossa aula, então a primeira característica que a gente pode estar falando acerca do sistema operacional humano
é energia, né? Então, todos nós aqui já temos experiência no mercado de trabalho, ou pelo menos ali em outros grupos sociais, e eu entendo que todos aqui percebem, né, quando o quanto aquelas pessoas com alta energia ou baixa energia, elas determinam ali o humor e a energia não só delas, mas de toda a equipe, né? Aquele profissional, aquele colaborador que é muito cheio de energia, que ele chega sempre ali muito alegre, que ele acaba elevando bastante a energia do time como um todo. Da mesma forma que aquele cara sempre muito negativo, tudo vai dar errado, ele acaba deixando a energia das pessoas mais baixa, tá? Então, energia é algo que o líder precisa entender, primeiro, para compreender como os seus liderados estão agindo e como eles estão se portando, por que eles estão se portando daquela forma, certo? Mas energia também ela é fundamental para que você controle o ânimo da equipe. Né? Então, pessoas de energia baixa vão tender a trazer a energia da equipe para baixo, assim como as pessoas com energia alta vão tender a elevar a energia da sua equipe. Então, no elevador do humor, a gente coloca aqui que quanto mais alto eu estou no elevador, esse aqui, gente, a gente chama de elevador do humor, que é como se você se imagine um elevador panorâmico em um prédio de 30 andares. Tá? Quanto mais alto você está nesse elevador, maior é a sua visão, maior é a sua capacidade de compreender as coisas que acontecem, considerando aí a nossa vida pessoal. Então, quanto mais alto você está no elevador do humor, maior vai ser a sua capacidade, né, e a sua condição de tirar proveito dos acontecimentos da vida e fazer com que as coisas aconteçam, tá? Quanto mais baixo, mais impotente é você. Provavelmente mais você direcionará a culpa, né? Menos você terá a condição de ser um ator e um protagonista da sua própria vida, tá bom? E na liderança isso não é permitido, né? A gente sabe bem que a gente tem uma outra aula aqui desse curso que a gente vai falar um pouco, né, sobre a responsabilidade extrema. E o líder é 100% responsável por aquilo que acontece com a sua equipe e no seu trabalho. Então a gente não pode, em hipótese alguma, transferir responsabilidades, tá? Quando a gente tende a estar mais baixo no elevador do humor, a gente acaba cometendo este erro. Para a gente deixar registrado, e quero contar uma historinha muito simples para exemplificar e deixar fixo na cabeça de vocês sobre essa questão do humor, né? Então, assim, a gente acaba tendo ali. Tinha uma colega que ela achava que ela tinha na cabeça, as pessoas reclamavam, brincavam com ela, dizendo que ela dirigia mal, né? E ela estava uma vez subindo a serra, tá? De carro, e ela, ao fazer uma curva, ela pegou um pouco ali da contramão, né? Vinha uma outra pessoa no sentido contrário, tá? E gritou: "Vaca!" E ela, obviamente, né, de novo, lembra dos acontecimentos da vida, né? Não é o que determina, e sim a forma como você reage. Qual a forma dela reagir? Tá me xingando, né? Só porque eu peguei um pedaço da faixa. E virou para ele e gritou: "Idiota!" Só que quando ela terminou de fazer a curva, ela realmente deu de cara com a mão, tá? Então, assim, nós tendemos a compreender os acontecimentos de acordo com a nossa formação de vida, né? Então, a forma como abordamos a vida e a forma como fomos treinados para isso acaba fazendo com que as nossas reações aos acontecimentos elas sejam realmente diferentes e por isso que somos indivíduos, né? Somos um ser único dentro de tantos dos bilhões de pessoas que existem no mundo, tá? Mas isso é treinável? Completamente treinável e a gente precisa trazer muito essas informações aqui para vocês, tá bom? Então, o elevador do humor é uma forma, né, de você treinar e trabalhar a sua energia para que esses acontecimentos possam ser evitados, tá bom? Então, a gente entra aqui no terceiro conceito do nosso, terceiro fator, né, desculpa, do conceito de sistema operacional humano, e a gente traz aqui um cone de resultados. O cone de resultados nada mais é. Deixa eu colocar o laser aqui para vocês, para ir exemplificando melhor, tá bom? Então, aqui, o cone de resultados diz o quê, né? Os nossos resultados, os resultados finais, eles são a base dos nossos, eles são o output, né? Desculpa, a base não, mas o output dos nossos comportamentos, tá?
E os nossos comportamentos nada mais são do que os nossos pensamentos, né? A força dos nossos pensamentos. Lembra do exemplo anterior? Ah, eu dirijo mal. Peguei um pouquinho da faixa, ele está gritando vaca, ele está me xingando porque eu invadi um pouco da faixa dele. Então, isso tem muito a ver com a questão do nosso pensamento. E, por último, os insights que nós temos ao longo do dia, que estão muito vinculados ao nosso estado de humor. Tá bom? A gente vai passar agora para o terceiro, para o último, desculpa, para o último fator que determina o sistema operacional humano. E eu vou trazer uma imagenzinha aqui para vocês, vou deixar ela aqui para vocês observarem, tá bom? E anota aí no papelzinho para a gente checar isso aqui posteriormente, tá certo? Na verdade, é bem simples, né? Eu queria entender o que vocês veem aí nessa imagem, né? Existem duas possibilidades aí para vocês estarem enxergando, né? Vocês podem estar enxergando morcegos ou anjos, tá bom? Então, eu vou deixar um pouquinho aí para vocês observarem, 5 segundinhos, para ver o que você enxerga aí nessa imagem, tá bom? Vou até mostrar para vocês aqui. Então, aqui o preto, né, ó, fazer o contorno do preto aqui, ó, você tem os morcegos, tá? Tem um morcego aqui, um morcego aqui, um morcego aqui, tem os morceguinhos, então você tem vários morcegos. Da mesma forma que se você fizesse esse contorno branquinho aqui, ó, você vai ver os anjinhos, tá? Algumas pessoas viram anjo, outras viram morcegos, e elas estão vendo a mesma imagem. E isso acontece diariamente nas nossas equipes. Isso, gente, isso é riquíssimo, riquíssimo. É por isso que equipes de sucesso, normalmente elas têm diversidade, tá? E aqui não entendo diversidade, né, como essa politização que a gente acabou tendo em torno desse tema, tá bom? Diversidade realmente entender os aspectos de diferença que existem entre as pessoas e que formam as pessoas, tá bom? Então, nessa expectativa, eu mostrei aqui para vocês, né? Você vê os morceguinhos e você vê os anjos. Algumas pessoas viram morcego, outras viram anjo, outras viram os dois, outros viram apenas um, mas depois que a gente falou, conseguiram enxergar o segundo, outras continuam sem enxergar um dos dois, né? Mas isso tudo faz parte ali do que a gente consegue enxergar. A gente vai já contextualizar melhor isso aqui, porque nada mais é do que o que nós chamamos de percepção seletiva, tá? Então, assim, nós temos ali nossos pontos cegos, né? A nossa mente, ela acabou sendo treinada ao longo dos anos, ao longo da nossa formação, de acordo com o que a gente faz, e a gente acaba utilizando mais um lado ou outro do cérebro, e a gente sabe que isso gera diferenças, né? Então, por exemplo, se a gente utiliza mais o lado esquerdo do cérebro, provavelmente eu vou ter ali uma questão muito mais lógica, sequencial, racional, motora e analítico, tá? Isso é muito da minha característica. Já se a gente usa mais o lado direito, a gente tem ali uma questão muito mais intuitiva. Todos os números dizem que você deve ir para a esquerda, mas você dobra a direita. E você estava certo, né? E isso é comum de acontecer, né? Essa semana mesmo eu estava discutindo sobre uma questão lá relacionada a uma consultoria e a pessoa me falou isso e isso é completamente cabível e correto, né? Do ponto de vista de gestão. É difícil de aceitar, mas é porque a pessoa já viu tanto aquela situação, ela já trabalhou tanto naquelas características que muitas vezes ela enxerga o que nós não enxergamos, tá bom? Então você é muito mais intuitivo, emocional, simultâneo, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, bem, né, visual, apesar da ciência dizer que isso é muito difícil, mas há pessoas que conseguem. Você é muito mais visual, para tomar decisões você precisa enxergar melhor as coisas, né, criatividade, relacionamentos e impressão aí sobre os acontecimentos. Uma pessoa que vê um acontecimento como uma oportunidade, uma pessoa que vê como uma má ideia, e uma pessoa que fica nervosa com aquilo. E enquanto líderes, quanto mais você extrair o maior número de informações das pessoas, mais você terá sucesso. Tá bom? As pessoas pensam diferentes por conta de suas formações. E isso na liderança é riquíssimo e você precisa saber aproveitar. Certo? Então, só trazendo aqui um resumo do que a gente viu hoje, né? Os 4 fatores do sistema operacional humano nada mais são que energia, né? E eu trago aqui para vocês que a energia é fundamental, gerenciar a energia tanto pessoal, e aí, enquanto líder,
né, de todos os seus liderados é o caminho para o alto desempenho, tá bom? A energia tem muito a ver com o estado de humor, a gente viu o elevadorzinho de humor lá também. Eu vou deixar ali um print, né, para vocês aqui, para vocês poderem imprimir ou colocar no computador de vocês. Vou deixar a imagem ali para vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, que eu acho que é super válido, tá? Então ele determina a eficácia e a sua qualidade de vida. Nós temos o poder do pensamento, que a gente falou, né? Os nossos pensamentos, baseados no nosso estado de humor, baseado na nossa energia, gera o nosso comportamento, que vai gerar os nossos resultados, tá? E a gente deu ali o exemplo, né? Da mulher subindo a serra e depois ia batendo na vaquinha, tá? E a percepção seletiva, né? Que nada mais é do que a gente enxerga o mundo com as nossas lentes, tá? E a situação, né? A mesma situação, ela é vista, né, por olhos diferentes e, obviamente, gerando resultados e pontos de vista completamente diferentes. Tá bom? Então, isso reforça muito mais o poder da diversidade. Então, ser líder é saber administrar as diferenças. Tá? Não adianta a gente querer pegar a liderança e só trabalhar com aqueles que são iguais a gente. A gente pode até ter um caminho mais rápido nesse primeiro momento, mas vamos acabar entregando ali, perdendo grandes oportunidades. Bom? Então, agradeço demais aí a vocês por mais essa aula e até a próxima.